Oi, boa noite. Então, na aula de hoje nós vamos tratar do desenho de instalações elétricas, que é um assunto que é tratado na disciplina de Desenho Técnico para Engenharia Elétrica, também na disciplina de Desenho Técnico para Engenharia Civil. O desenho técnico de instalações elétricas é fundamentado nas seguintes normas da BNT. A NBR 5444, que é a norma que tratava dos símbolos gráficos para instalações elétricas prediais, e a NBR 5410, que é a norma que trata de instalações elétricas de baixa tensão. Aqui na disciplina, nós vamos focar nos projetos de baixa tensão e residenciais. Existem outras normas técnicas que tratam de instalações de média e de alta tensão, mas que nós não vamos ver aqui. Partes componentes do projeto elétrico são as plantas baixas, com a representação dos pontos de luz, das tomadas, fio-fase, neutro-retorno e outros componentes relacionados à instalação elétrica. Elevações, que são as linhas verticais, esquemas de representação e com o resumo de todas as informações da instalação, consistem nos diagramas unifilares ou outros diagramas que façam necessários relacionados a detalhes de instalações de partes da instalação, detalhes de montagem, quadro de previsão de cargas, legenda. A legenda tem sido cada vez mais importante, uma vez que a norma NBR 5444 ela encontra-se expirada. O projeto elétrico ele tem que ter legenda na sua simbologia, memorial descritivo e memória de cálculo. Vou explicar um pouco da simbologia da NBR 5444, porque apesar dessa norma ela estar expirada, boa parte dos símbolos recorrentes no desenho de projeto elétrico ainda são baseados nessa norma. Entre eles está a parte da representação dos eletrodutos. Aqui tem uma tabela que mostra a conversão de diâmetros nominais dos eletrodutos. Normalmente se comercializa esse material com as medidas em polegadas, porém, no projeto elétrico, essa medida é informada em milímetros. Por isso que há uma tabela de conversão. Como que nós informamos, os diâmetros dos eletrodutos? Nós colocamos essa informação ao lado de um símbolo φ, a circunferência com um corte diagonal, e o texto que vai trazer essa informação tem que estar próximo a linha que vai representar o eletroduto e o seu modo de instalação. Nessa tela que estão sendo apresentadas as simbologias dos eletrodutos e os seus respectivos modos de instalação, nota-se que o texto está logo abaixo da linha que representa o eletroduto. Nesse caso aqui, como é que eu identifico o modo de instalação, além de identificar o eletroduto? O eletroduto por si só é identificado pela linha do desenho do projeto elétrico. Porém, o modo de instalação é representado pelo tipo de traçado da linha. Se a linha for linha cheia, o eletroduto ou ele está embutido no teto da instalação ou ele está embutido na parede. Se a linha do eletroduto for tracejada, o eletroduto está embutido no piso da edificação. Eletrodutos representados por uma espessura de linha menor representam eletrodutos de telefone e de telecomunicações. Portanto, eu vou representar linhas de eletrodutos referentes à instalação elétrica em si, com uma espessura de pena maior, e a instalação de telecomunicações. Além de representar os eletrodutos, eu tenho que representar também quais são os tipos de condutores de cada circuito da instalação. Condutor fase, neutro, retorno e terra. Cada símbolo apresentado nessa tabela representa uma função elétrica. E vocês podem observar também o seguinte: símbolos da fiação, eles podem estar apresentados numa mesma linha. O que isso significa? Significa que eu vou ter fios com funções diferentes que estão passando naquele eletroduto. É isso que significa. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos. Quando eu tenho edificações que apresentam mais de um andar, que simbologia que eu utilizo na planta baixa? Eu tenho que indicar quais eletrodutos que vão subir para o andar seguinte, eletrodutos que vêm, eletroduto que desce, quais eletrodutos que vão passar descendo, que não chegam a trazer uma derivação naquele andar da planta baixa, mas eles seguem para os andares inferiores, então ele vai passar descendo, e o eletroduto que passa subindo, ou o eletroduto que ele não tem função naquela planta baixa que ele está sendo representado,
porém vai existir nos outros patamares, né? Ele vai seguir para os outros patamares. Simbologia de quadros elétricos. Eu vou identificar o quadro conforme a sua função e o seu modo de instalação. Se o quadro ele for aparente, ele vai estar representado sobre a parede. Se ele é um quadro parcial, ele vai estar completamente achurado. Já se ele for o quadro geral, ele vai estar semi-achurado, e se ele for embutido, ele vai estar dentro da parede. Aqui tem outros dois exemplos de caixa, que são as caixas de telefone, que é a origem do sistema de telecomunicações, é o quadro de sistema de telecomunicações, e a caixa para o medidor, que representa o medidor de energia elétrica que fica na mureta da edificação. Símbolos de interruptores. Aqui é importante destacar que esse símbolo de interruptor ele não é um dos símbolos mais comuns que se encontram nos projetos elétricos. Normalmente o símbolo mais comum de interruptores no projeto elétrico ele é um interruptor com uma hastezinha embaixo. Ele é muito parecido com o símbolo apresentado aqui na antiga norma NBR 5444, mas o mais comum é colocar uma linhazinha vertical próxima da circunferência que representa a tecla do interruptor. Eu vou diferenciar os interruptores de instalação pela quantidade de teclas. É importante destacar que no símbolo dos interruptores, cada tecla vai ser nominada por uma letra minúscula. E essa simbologia de identificação da tecla, ela também vai ser representada no ponto de luz, que nós vamos ver a seguir. Interruptor simples, que é o sem ajuste, de uma tecla ou seção, duas teclas ou duas seções, 3 teclas ou 3 seções. Eu posso ter também na minha instalação aquele interruptor chamado de interruptor paralelo, ou interruptor three-way. A função do interruptor three-way é você comandar um ponto de luz através de 2 locais diferentes do mesmo ambiente. Muito comum a instalação de um interruptor three-way, uma instalação de quarto em que você posiciona uma tecla da luminária do quarto na porta de entrada do quarto e a outra tecla do interruptor vai comandar o ponto de luz do quarto ao lado da cama. Para quê? Para evitar que a pessoa levante da cama para acender ou apagar a luz. Botão de minuteria. O que é a minuteria? Minuteria é equipamento ligado ao sensor, é o interruptor dos sensores de presença. E a minuteria é que se calibra o tempo, a iluminação no sensor de presença que é acionado. Botão de campainha, ele tem uma instalação muito parecida com a dos interruptores, porém, o que acontece? O botão de campainha ele é um interruptor pulsador, ele não se mantém fixo no lugar. Simbologia de iluminação. Essa simbologia que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não é tão comum de se representar nos projetos de instalações elétricas. Existe uma outra simbologia que acaba sendo mais recorrente na hora de representar o projeto de instalações elétricas. Eu vou mostrar essa simbologia para vocês nos exemplos de modos de instalação. Porém, tem informações importantes aqui na simbologia da iluminação e que algumas vezes alguns projetistas esquecem de colocar. Eu posso representar uma simbologia de iluminação conforme o modo de instalação da luminária e os tipos de lâmpadas que vão ser utilizadas. Se eu tenho um ponto de luz genérico, incandescente não existe mais, né? Hoje nós só temos lâmpadas fluorescentes e de LED. Quais são as informações representadas na simbologia do ponto de luz? Hoje, né, essa simbologia aqui ela pode servir para representar ponto de luz genérico, que você pode deixar o usuário escolher qual que é o tipo de lâmpada que ele vai utilizar. Ou você pode, no caso da fluorescente, ainda utiliza da fluorescente, ou você pode utilizar essa para LED. Tá? Então, como a norma de símbolos ela não está vigente, então nesse caso aqui, como esse ponto de luz ele não serve mais para representar incandescente, ele pode representar uma luminária que eu vou ainda escolher a lâmpada, as lâmpadas que vão ser utilizadas nessa luminária, ou eu posso utilizar para representar LED. Como que isso vai ser definido? Vai ter que ser explicado na legenda ao lado da simbologia, que é o tipo de lâmpada utilizada na luminária representada por esse símbolo. Por isso que é super importante especificar detalhes na legenda, projeto elétrico hoje em dia. O que cada informação desse símbolo aqui significa? Essa informação aqui nós já vimos. Nós verificamos que a informação da letra minúscula significa a identificação da tecla do interruptor, vai comandar esse ponto de luz. Se eu acionar a tecla de letra A, eu vou acionar o ponto de luz representado por essa simbologia. Esse ponto de luz ele está associado a que circuito?
ele está associado ao circuito de número 4 do quadro. Portanto, a numeração ela vai servir para identificar o circuito ao qual o ponto de luz pertence. E essa outra informação aqui corresponde à potência total do ponto de luz. Por que ponto de luz e por que não lâmpada? Por que luminária? Por que não lâmpada? Define-se a simbologia da iluminação de teto no projeto elétrico como ponto de luz ou luminária, porque eu posso colocar mais de uma lâmpada num ponto de luz, dependendo do modelo de luminária que eu for utilizar. Quanto ao modo de instalação, eu posso representar a simbologia com uma fixação na parede, eu vou representar uma arandela, né, uma luminária de parede, posso representar uma luminária embutida no teto, aí eu vou representar com uma linha dupla com offset em relação à circunferência que representa o ponto de luz em si. E eu posso representar também ponto de luz com lâmpadas fluorescentes. Nesse caso aqui, a NBR 5444, à época, criou essa simbologia diferenciada, para facilitar a interpretação do projeto. No caso dos circuitos de iluminação de emergência, apesar da antiga norma indicar uma simbologia, é recomendável que se leia as instruções normativas de bombeiros e lá você vai encontrar uma simbologia representativa do projeto de iluminação de emergência. Quanto às simbologias de tomada, as simbologias de tomadas foram as mais aceitas dos projetistas para a representação do projeto de herança positiva da NBR 5444. As tomadas são representadas por triângulos, independente da classificação delas, se forem tomadas de uso geral ou se forem tomadas de uso específico, utiliza-se a mesma simbologia. Diferencia-se os tipos de tomada de uso geral ou uso específico a partir da potência informada nos símbolos. Potência esta que se encontra aqui. Importante destacar para os alunos que a unidade de potência aqui na NBR ela está como VA, é a unidade de potência chamada volt-ampere. Existe uma outra definição de potência, a potência complexa, que utiliza a unidade VA, watt, que a unidade watt ela corresponde à parte real da potência complexa. Mais para frente, quando vocês aprenderem as disciplinas de circuitos e no caso da engenharia civil, a física teórica B ou eletricidade, vocês vão entender melhor a respeito da potência complexa. Aqui na nossa disciplina é importante fazer essa observação que nós vamos tratar as unidades de medida sempre com watts, porque até o momento os nossos alunos eles não aprenderam ainda circuitos elétricos, também não aprenderam física de eletricidade. Bom, então a potência é representada na simbologia de tomadas, assim como também o circuito ao qual a tomada representada está conectada. Quanto ao modo de instalação, em geral, as tomadas são representadas na parede. Algumas tomadas são representadas no piso, aí representa-se o retângulo em torno dessa tomada. E no caso das tomadas de parede, eu vou definir a sua altura de instalação conforme a achura. Tomadas sem achura são tomadas próximas ao piso, 30 centímetros acima do piso acabado. Tomadas médias situam-se em torno de 1,30 m acima do piso acabado, com meia achura. Tomadas altas, totalmente achuradas, situam-se em torno de 2 metros acima do piso acabado. É um exemplo de um projeto de instalação elétrica completo. Nesse exemplo aqui também foram incluídos os projetos de alarme, de telecomunicações, de campainha. Por isso que ele está um pouquinho mais bagunçado do que o normal. Antes de destacar que o projeto elétrico, a gente sabe fazer bem o projeto elétrico, ele é um projeto que é necessário revisar com bastante cuidado, como vocês podem observar na figura. Ele é um projeto que a leitura não é tão simples e que deve-se conhecer bem a simbologia adotada e saber bem as funções de cada símbolo para que se faça a leitura correta desse tipo de projeto.